Olá, meus amigos, felicidade, paz e graça ao coração de todos. Pastor Newton César, gigante da fé, chegando em mais um SOS da fé, para abençoar você, abençoar a sua família, a sua empresa, o seu comércio. Aí eu pergunto a você, como é que vocês estão? Fala para mim como é que vocês estão. Você que está comigo pelo YouTube, você que está também pela Gilead RTV, você que está conosco, estamos aqui nesta fé. Olha, inclusive prepare o seu copo com água, que eu vou pedir a Deus que coloque nesta água o remédio que o teu corpo precisa, que a sua pele, sua carne, os seus nervos, seus ossos, seus órgãos internos precisam. Vou pedir a Deus que coloque nesta água e você vai participar em nome de Cristo Jesus. E nós vamos então no decorrer da programação falando com vocês de coisas que estão acontecendo na Igreja Internacional da Graça de Deus. Inclusive, deixa eu aproveitar o momento e pedir a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas da sua casa, da sua família, coloca lá o link aqui, ó, vai compartilhar. Aí você copia o link, vai lá e cola nos grupos de família, de amigos, mande para as pessoas. E nós estamos hoje finalizando a nossa mensagem, a nossa série de mensagens. Deus ainda reconstrói vidas, reconstruindo vidas. É o que o nosso Deus faz. Então estamos de segunda-feira até hoje nesse tema e eu quero então, nessa série de mensagens, claro, abençoar a sua vida, orar em seu favor, em nome de Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar de Joel, capítulo de número 2. Vamos falar de Joel, capítulo de número 2. Eu tenho aqui a minha Bíblia sagrada aqui, já estou indo para lá, Joel, capítulo 2. E você pode compartilhar esse vídeo, ativa o sino. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais a plataforma vai entendendo e mostrando para outras pessoas o conteúdo que nós geramos aqui para poder lhes abençoar, para poder lhes ajudar em nome de Cristo Jesus. Muito bem, então vamos entrar na palavra de hoje. Hoje eu quero falar com você que Deus irá ainda restituir aquilo que você perdeu. Ele é um Deus de restituição. Ele é um Deus de restituição. E o capítulo 2 de Joel, aqui o Senhor Deus, ele fala no versículo de número 12, está escrito assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus. Porque Ele é misericordioso, compassível, tardio em irar, grande em beneficência e se arrepende do mal. A Bíblia diz que a terra estava assolada. Haviam gafanhotos que tinham assolado essa cidade. O povo estava em completa miséria, desprezo e dificuldades. As Sagradas Escrituras nos mostra que até a oferta havia sido cortada do altar, porque o povo que estava ali, eles estavam de forma erradas. E onde há erros, onde há pecado, Deus não tem a responsabilidade de atuar. Talvez você que me acompanha agora, você está vivendo momentos na sua vida em que você não entende o porquê que determinadas coisas estão acontecendo. E esta ocasião aqui que nós estamos lendo, foi uma época que, quando eles achavam que ia melhorar, piorava um pouquinho mais. Quando achava que ia melhorar, piorava mais, e piorava mais, e piorava mais. Agora, o que o Senhor Deus falou aqui na sua palavra? Ele usou o profeta para dizer para o povo: olha, convertei-vos a mim, diz o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração. O que é converter? Retornar. Você chegar numa rotatória e ali você voltar novamente.
Então Deus está dizendo, converta-se a mim. Voltem a mim, voltem à palavra. Porque uma vez você voltando à palavra, as coisas vão começar a fluir. Mas agora ele diz aqui, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é só fingir que vai dar meia volta para Deus se alegrar com você e aí você voltar a fazer coisa errada de novo. Não. Ele está dizendo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quando são as pessoas que estão afastadas de Deus, afastadas do propósito de Deus, e estão vendo a vida arruinar a cada dia e não tomam a postura de filho de Deus e servo de Deus, não rasga o coração diante de Deus. Esse rasgar o coração é você ter uma vida real com Deus. Rasgar o coração, pastor, o que é isso? Você ser sincero com Deus. Ele está dizendo, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque até outrora, como Jó fez, né? Jó rasgou as suas vestes, que era uma forma de se humilhar perante a Deus. Mas aqui ele falou assim, não rasga as suas vestes não. Eu quero que você rasgue o seu coração. Como assim? Reconhecendo as suas falhas, reconhecendo os seus erros. Rasgar as vestes de todo o coração é você chegar diante de Deus e ter uma vida real com Deus. O que é isso? Me explico. Quando a mulher que tinha um fluxo de sangue foi curada, Jesus perguntou quem me tocou e ninguém dizia nada. E a palavra diz que essa mulher, ela chegou para Jesus toda trêmula e disse toda a verdade. Rasgar o coração é você falar a verdade, porque Deus já conhece o seu coração. E você rasgar é você despejar aquilo que está dentro com sinceridade. Quantas pessoas não são abençoadas por quem encobre as suas transgressões? E Provérbios diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que as confessam e as deixam, alcançará a misericórdia. Vamos entender um pouquinho mais. Rasgar o coração, você ser sincero com Deus. Um homem chamado Isaías, ele entrou no templo, e quando ele entrou no templo era exatamente um ano de comoção, porque o rei Uzias, um dos reis mais famosos que houve dentro de Jerusalém, esse homem morreu querendo adentrar o santuário de Deus. Ele morreu, literalmente, ficou leproso e morreu. Naquele mesmo ano, Isaías chega no templo e ele vê uma manifestação do poder de Deus. Aí ele falou assim, ai de mim, eu já vou morrer, porque eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso é rasgar o coração. E você acha que Isaías morreu fulminante ali? Não. O anjo pegou uma tesoura, pegou uma brasa, tocou nos lábios dele e disse, purificados estão os vossos lábios. E logo após o Senhor Deus chegou e perguntou, a quem eu posso enviar? E ele disse, pode enviar a mim. Meus lábios agora estão puros. Agora eu fui purificado. É sobre isso, meus prezados amigos, que eu gostaria que você então abrisse o seu coração e entendesse. Se você abrir o coração e deixar Deus trabalhar na sua vida, e se abrir o coração e se rasgar o coração, Deus então ele fará a total diferença sobre a sua vida. Agora, ele falou, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e converteis ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Deus não está com um chicote na mão, querendo arrebentar com sua vida, não. Ele é misericordioso. A palavra diz que Ele é compassivo, Ele é tardio em irar. E ainda que o mal esteja contra a sua vida, a palavra diz que Ele arrepende do mal, Ele arranca esse mal da sua vida, mas você tem que converter. Essa conversão, amigo, é você reconhecer aonde você falhou e voltar
a prática das primeiras obras. Vou lhe dizer mais algo aqui para você então compreender. Ele fala assim, versículo 14 de Joel 2. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Uma oferta de arrependimento. Entregar sua vida a Deus como arrependimento. Dizer para Deus, Senhor, estou te entregando a minha vida, estou arrependido e quero me levantar. Quero que o Senhor tome as minhas mãos, a direção da minha vida. E aí o versículo 13 diz, tocai a trombeta em Sião, a buzina. Santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. Ou seja, ao momento que eu tenho que chegar e sacrificar a minha carne. Orar a Deus, buscar a Deus, chegar à casa de Deus, porque aqui o versículo 17 diz assim, chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo ao Senhor, e não entrega a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escárnio deles, porque diriam entre os povos onde está o seu Deus. Ele disse, vós sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar. O alpendre ou pórtico é a porta da igreja até o altar. Tem coisas que nós temos que decidir aqui dentro. E há pessoas que às vezes acham que ela não precisa congregar, não precisa vir na igreja, não precisa buscar a Deus. É o que a palavra do Senhor está dizendo. O teu choro, as suas lágrimas diante de Deus, diante do altar de Deus, pode fazer uma diferença gigantesca, uma diferença enorme. E por isso, eu quero chamar-lhes a atenção para poder assim estar conosco. Já aproveito o momento aqui para quem está em Barra do Garças, neste domingo, às 7h30 da manhã, assim também como às 18 horas, eu tenho 2 reuniões, na qual, meu irmão, venha, rasgue o seu coração perante a Deus, abra o seu coração perante a Deus. Não adianta você chorar para o vizinho, para os amigos, não. É você rasgar o coração perante a presença de Deus, e isso fará toda a diferença. Quando Deus falou isso ao sacerdote, a palavra do Senhor veio, porque Deus compadeceu do povo. E Deus passou a cuidar do povo, assim como Deus quer cuidar de você também. Então, existem muitas pessoas que estão como nos tempos de Joel, que não perderam apenas dinheiro, mas perderam saúde, paz, alegria, casamento, oportunidades, e às vezes perdeu até a esperança. Essa é a realidade. E talvez você diz, pastor, perdi anos da minha vida. Entrei num casamento que hoje, pastor, olho para trás e falo, Jesus, eu travei-me no tempo, num relacionamento, numa sociedade. Porque tempo você não recolhe mais, não é verdade? Há pessoas que dizem, pastor, perdi minha saúde, meu emprego, minhas forças. Há outros que perderam até a vontade de viver. Mas a mensagem de Joel, ela é poderosa quando ele diz, se você converter ao Senhor, Deus não promete apenas abençoar, Ele promete te restituir, te devolver aquilo que você um dia perdeu. Restituição é diferente de bênção. Bênção é você receber algo novo, uma novidade, é você alcançar aquilo que é até uma promessa, que é um direito seu. Restituição é Deus devolver aquilo que parecia ter sido perdido para sempre. E Deus quer restituir. Satanás, ele trabalha para roubar, matar e destruir. Lembra que Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então ele quer destruir, o diabo quer destruir as áreas da sua vida, suas finanças, sua saúde.
roubar a sua fé. Agora, Deus, ele pode trazer a restituição. Saúde, ele pode curar aquilo que a medicina declarou impossível. Ou seja, parece que você já perdeu sua saúde. A mulher que eu citei para vocês aqui, na Bíblia Sagrada, ela tinha 12 anos que carregava hemorragia. Gastou tudo com os médicos, consultou vários médicos, nada resolveu para ela. Ela perdeu a saúde, ela perdeu dinheiro, convívio social, ela perdeu a esperança. Mas bastou tocar em Jesus, que hoje é tocar na palavra. Aí você observa, ela não tocou apenas nas vestes, ela tocou na unção que trouxe para ela aquela cura. Ela tocou pela fé. Há pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, talvez é você, e precisa desse mesmo toque no dia de hoje. E é isso que Deus quer fazer. O médico, ele pode te tratar, te passar exames, medicamentos, mas quem te dá a última palavra é o Senhor Deus. Eu sempre cito aqui o caso da dona Kelly, uma irmã nossa da cidade que eu passei anteriormente. E quando eu a fui na UTI visitar, fui várias vezes. E uma das vezes que eu fui, a assistente social me parou no corredor e eu perguntei para a assistente social do hospital, falei para ela, olha, o caso da Kelly, me fala, eu sou o pastor dela. Me fala a real situação, sem maquiagem. Ela diz, pastor, pelos médicos não tem jeito. Pelos médicos, ali vai acabar de parar os órgãos e aí vai dar óbito, não tem como, não tem o que fazer. E aí nós fomos para a igreja. Na igreja eu chamei ela, chamei o marido dela no altar, chamei a sua filhinha no altar. Reuni a igreja e levantamos um clamor a Deus naquele momento, repreendemos o espírito da morte. E sabe o que aconteceu? Os rins dela voltou a funcionar. Ela foi desinchando. Os médicos foram diminuindo os medicamentos. As coisas foram se controlando. Ela acordou, saiu do coma. Daí a pouco ela já estava sentada. Aí eu já fui visitá-la, ela estava ainda com atraco, mas gesticulava, falava, mexia com os lábios. E eu disse para ela, continue cantando no seu coração, porque Deus está contigo. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi que a Kelly, em pouco tempo, estava na igreja, já contando seu testemunho. Foi se recuperando e hoje está lá, nova vida. Os médicos estavam errados quando falou que não tinha jeito? Não, estava não. Mérito da medicina, homens capacitados que estudaram para poder diagnosticar uma pessoa, gente. Então, jamais eu, como pastor, vou dizer que o médico está errado. Eu poderia dizer que o médico está errado se eu fosse uma pessoa mais graduada do que ele. Mas agora, o próprio médico sabe que chega um momento que eles não podem fazer mais nada, como foi o caso dela. A assistente diz, olha, pela medicina não tem mais jeito. Mas o Senhor Deus foi lá e fez. Porque Deus é um Deus de restituição. Ele restitui a saúde. Você não pode se condenar dizendo, Deus, não tem mais o que fazer, minha vida está perdida, vou passar o resto da vida tomando esse medicamento. Não! Deus dos altos céus, Ele é um Deus de restituição. Se você retornar para Ele, Ele pode trazer para você essa reconstrução para a tua vida. Ele tocou nesta mulher, Jesus tocou na vida dela e ela foi curada de 12 anos de hemorragia. Aquela em que eu estou lhe falando foi curada de uma enfermidade que também não tinha jeito. Agora, vamos para a palavra. Não importa o que você perdeu. Ah, pastor, meu problema é financeiro. Tá bom, então vamos lá. Deus restitui finanças. Ele pode reconstruir uma vida financeira?
Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz assim: é Ele quem te dá força. Lembra do Senhor teu Deus, porque é Ele quem dá força para adquirir riqueza. Então, é Ele quem dá força para que nós consigamos recuperar o que perdemos. A prosperidade bíblica, ela não significa luxo. Deus vai me abençoar, então eu vou comprar um carro de 500 mil, vou comprar um apartamento de 6 milhões, isso, aquilo, outro. Se a pessoa chegar ao ponto de puder comprar, amém. Mas a prosperidade real significa, primeiro, ter provisão. Deus, ele passa a prover para você. Segundo, a condição de pagar as contas. Uma mulher, a Bíblia diz que ela estava prestes a perder os 2 filhos para ser escravo. O que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus foi lá, multiplicou o azeite dela. No outro dia o profeta falou para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teu filho vivem do resto. Terceira coisa, viver com dignidade. Isso é prosperidade. Você ter uma vida digna. Quarta coisa, você ajudar outras pessoas. Isso é prosperidade. Quinta coisa, você não ser escravo das dívidas. Pega aqui, paga colar, pega lá e paga aqui. Isso é prosperidade. Você não ser escravo das dívidas. E a Bíblia está cheia de exemplos. Eu citei para você aqui a questão da mulher que tinha só um pouco de azeite. Deus foi lá e multiplicou. Então o Senhor Deus, ele restitui. Ele providencia. Agora nós precisamos abrir o coração e permitir o Senhor Deus fazer por nós. O Joel aqui, inclusive no capítulo número 21, ele fala assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Aquilo que você perdeu, anota aí, aquilo que você perdeu é inferior às grandes coisas que Deus tem para fazer. Aquilo que você perdeu é inferior às grandes coisas que Deus, ele tem e ele pode fazer. Então ele fala aqui no versículo 22, não temais animais do campo, que nos trata como ovelha, correto? Ele diz, porque os pastos do deserto reverdecerão. É bênção, né? A sua vida pode florescer novamente. Ele pode reverdecer os seus passos novamente. Ele diz aqui, versículo 22, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Aquele algo que está para acontecer lá no final do ano, ele pode trazer para agora. É sobre isso que ele está dizendo. O versículo 24, ele diz, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, de vinho e de óleo. Trigo representa prosperidade, vinho representa alegria, e óleo é a unção de Deus sobre a tua vida. E ele diz na palavra dele aqui que as eiras se encherão de trigo. A prosperidade voltará, a restituição voltará. E o versículo 25 diz assim, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Restituir-vos-ei. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que pode restituir para a tua vida. Só que coloca Ele em primeiro lugar na tua vida. Busca primeiro o reino dEle. Busca primeiro a sua justiça, as demais coisas. Ele não diz que será tirada, ele diz que será acrescentada. Porque muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o Deus que abençoa. Há muitos que querem a prosperidade, mas não querem ter uma vida de fidelidade. Há outros que querem a cura, mas ao ser curado, não quer ter comunhão com Deus. Porque quando o Senhor curou aquele homem no tanque de Betesda, João capítulo 5, versículo 1,
ao 3, diz a palavra que mais tarde, versículo 14, Jesus encontrou o homem aonde? No templo. Quando Pedro e João determinou a cura daquele paralítico, lá na porta da igreja Formosa, o paralítico levantou e entrou para o templo e foi glorificar a Deus. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, ele seguia Jesus pelo caminho. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela levantou e passou a servi-lo. E nós, quando recebemos uma cura, o que nós fazemos? Ao menos testemunhamos a cura que nós recebemos da parte de Deus? Uma senhora foi abençoada aqui pelo SOS da Fé. Ela mesma disse que recebeu uma cura, que ela tinha uma dor de cabeça insuportável todos os dias. E ela disse: pastor, comecei a assistir o SOS da Fé, passei a tomar da água consagrada, pastor, acabou, fui tirar da mão, com a mão. Até o remédio que eu tinha que tomar todo dia, pastor, eu esqueci de tomar o remédio e quando eu lembrei, a minha cabeça não estava doendo. E por que eu só não contou testemunho? Ah, pastor, eu fiquei com vergonha. Aí você entende, há muitas pessoas que elas querem a cura, mas não querem ter comunhão com Deus. Há outros que querem, não entendem que a reconstrução começa, não entrega para Deus, colocar uma vida diante da presença de Deus. Para a gente orar, entenda bem. Talvez hoje você tenha acompanhado esse vídeo dizendo: a minha vida virou um monte de ruínas. Talvez você está exatamente como Jerusalém, sem muros, que é proteção, portas queimadas, sem poder de decisão. Jerusalém, os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas, parecia algo impossível, mas Deus levantou Neemias e hoje Deus está levantando você. A sua saúde pode ser reconstruída, a sua família, seu casamento, sua vida financeira, sua empresa, seu comércio, tudo pode se levantar novamente, porque o Deus que restituiu Israel, Ele continua sendo o mesmo. Agora, eu convido você nesse momento a declarar para Deus nesta hora que você acredita que Ele pode te restituir aquilo que você perdeu. Você crê? Diga onde você está: eu creio, Deus. Diga: eu creio. E Ele há de abençoar a sua vida em nome de Jesus. Abra o coração, que essa série de mensagens possa ter ajudado você, e Ele, o nosso Deus, há de ajudar você a reconstruir, a levantar e dar a volta por cima, porque Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo. Então você que chegou até aqui dizendo: pastor, eu perdi tempo demais, perdi oportunidade, saúde, dinheiro, esperança, vontade de viver, mas hoje você entende que a palavra de Deus te mostra que o Senhor Deus, Ele é especialista em transformar ruínas em testemunho. Você crê? Aquilo que parece impossível para o homem é possível para Deus. Se Deus restituiu a Jó, a mulher do fluxo de sangue e saúde, a viúva que estava endividada, Deus restituiu a comunhão, o prazer de poder continuar com seus filhos. Deus restituiu a Naamã a cura, a saúde. Ele também pode restituir você. Não aceite que o fracasso seja o capítulo final da sua história. Enquanto Deus estiver no controle da sua vida, sempre haverá um começo. Creia na palavra. Eu quero orar por você. Se você precisa da cura,
de uma porta aberta, de restauração financeira, de paz para a sua família, de milagre em qualquer área da sua vida, estenda as suas mãos junto com a minha e vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Senhor, o nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos nesse momento encerrando, Pai, a nossa série de mensagens Reconstruindo a Vida. E hoje o Senhor nos traz a palavra que o Senhor é o Deus que restitui. Até os anos que foram consumidos, o Senhor pode e o Senhor quer restituir. E por isso, Deus, eu estou te pedindo nesta hora em favor desta pessoa. Essa pessoa, Deus, que teve percas. Essa pessoa, meu Deus, que tem dificuldades na família, na empresa, no comércio. Porque a perca deixou ela paralisada. Meu Deus, esgotada. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e perdeu tudo que tinha. Meu Deus, ela gastou todos os seus haveres com os médicos. Mas quando ela tocou no Senhor, ela foi curada. Que essa pessoa possa tocar, meu Deus, nas suas vestes hoje, não físicas, mas espirituais. Que o poder do Senhor possa ser liberado para a vida desta pessoa. Meu Deus, que no nome de Jesus as suas mãos poderosas venham, como veio na casa daquela mulher que perdeu, meu Deus, o marido, estava perdendo os filhos, mas o Senhor multiplicou o azeite e salvou o filho dela. Ah, Senhor Deus, manifesta, Pai, o teu poder, porque há muita gente sem esperança. Como Naamã, que já não tinha mais esperança porque era leproso. Mas aquela jovem que estava na sua casa disse: minha senhora, se o meu senhor estiver em Samaria, lá tem profeta que cura ele dessa lepra. E o Naamã foi para Samaria, e a história nós já conhecemos. O Senhor restaurou a pele daquele homem como a pele de uma criança. É o mesmo Deus que pode restaurar o seu fígado, o baço, o pâncreas, o rins, arrancar você dessa diabetes, arrancar você dessa situação que tem lhe feito sofrer. Oh, nosso Deus vai passando de vida em vida, de pessoa em pessoa para trazer a restauração, Senhor. Assim, meu Deus, como eu te peço também, pela vida dessa pessoa, Senhor, que está sem nada, paralisada. E a sua palavra diz que um dia havia na porta de Samaria 4 leprosos. E esses 4 leprosos disseram: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Vamos então lá no arraial dos Círios. Se ele nos deixar viver, viveremos, mas se não deixar a gente viver, a gente vai morrer do mesmo jeito, somos leprosos. E eles entraram. E quando chegaram no arraial dos Círios, o Senhor tinha feito os sírios ouvir como um exército do Egito estivesse atrás deles, e eles fugiram, deixando para trás suas riquezas, o ouro, a prata, tudo. E aqueles leprosos que até minutos antes eram pobres, condenados à morte, agora eram homens que tinham prata, ouro, comida em abundância. Ah, o Senhor é o Deus que sabe fazer milagres. Então toca na vida dessa pessoa, Senhor, que às vezes está à beira da falência. Essa pessoa que está na angústia, na tristeza, na depressão, paralisa, quebra toda a ação do mal. Oh, em nome de Jesus eu te peço, consagra este copo com água, Deus. Tire toda a manipulação do homem e coloque a tua unção para que todos que beberem recebam vida, força, sejam curados, libertos, no nome do Senhor Jesus. Oh, eu te dou graça e te agradeço. Na certeza, Deus, da vitória, da resposta para a vida de todo o povo que acompanhar essa semana o SOS da Fé. Que o Senhor abençoe-os poderosamente, no nome e para a glória do Senhor Jesus. E aqueles que creem digam amém. E louvado seja o nosso Deus. Amigos, olha, reta final do nosso programa, a água está consagrada. Eu vou participar junto com você. Deixa eu só lembrar vocês que amanhã, 7h30 da manhã e às 18 horas, nós teremos aqui em nossa sede regional a nossa reunião da gratidão a Deus, de louvor e adoração, nossa reunião de celebração, 7h30 da manhã e às 18 horas. Rua Mato Grosso,
1344, bem no centro da cidade de Barra do Garças. E em breve nós estaremos em novo endereço, no maior centro de ajuda aqui dessa cidade de Barra do Garças. E você que me acompanha agora já vai colocando no coração para poder estar conosco no grande dia da inauguração, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e segunda-feira, meio-dia, hein? Segunda a sábado, nós estaremos aqui na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz a juventude hoje, é nós. Vamos tomar da água, que Deus te abençoe em nome de Cristo.